Olá, tudo ótimo? Muito boa noite para você. Um prazer te conhecer, professor Carlos Henrique Duarte. Você sabe qual é a melhor alimentação para você superar os desafios, as tempestades, superar e chegar lá? Vamos saber, vamos pensar. Há um tempo eu venho falando sobre alimentação e as pessoas elas vêm aí pensando, a gente fala em alimentação, as pessoas pensam em perder peso, comer comida gostosa, né? E eu falei domingo, na palestra que eu dei, as pessoas esquecem. Saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, mental, emocional, né? Quer dizer, na verdade, você tem que estar bem em termos físicos, né, condicionamento, enfim, você tem que estar bem emocionalmente e você tem que estar bem mentalmente, para que você possa ter uma vida social com saúde, tá? Porque também a gente fala de psicossocial, né, que é o emocional com o social. Eu tenho que estar com essas condições, estar convivendo bem com as pessoas, isso é o estado de plenitude da saúde, né? Então, vamos falar sobre isso, que algumas pessoas às vezes me questionam, porque, graças a Deus, ao longo da minha carreira, e aí no domingo também, que seja, né? Se a gente puder atingir uma pessoa, que a pessoa te liga e fala, cara, você me motivou, estava com depressão, não estou, né? Eu estou assim, eu estou assado, e isso aí me motivou. Enfim, eu quero voltar. E olha, eu também passo por isso. Você é uma pessoa normal como você, como os outros que passam depressão, todos nós passamos depressão. Eu também vivo depressão. O que é depressão? Aviação, eu estava lá na aviação. A gente sobe no avião, decola, está lá no topo, e depois aí você pode vir no vale da depressão. O que é a questão da depressão, né? Que o Brasil é um dos países das Américas, depressão, ansiedade. O Brasil é campeão mundial nessa, em estatística, né? Nós estamos com percentuais de 9,3% e quase 7% aí de pessoas, né? Então, quase 9,3, 9,4 de ansiosos no mundo ansioso, né? É o momento, né? E eu vi na palestra antes da minha domingo que é essa ansiedade. Esse mundo está muito volátil, né? Volátil, tá? As coisas estão volátil, né? Coisa que está assim meio etéreo, não tem muita. O mundo está muito incerto, né? Chama uncertainty em inglês. O mundo está muito complexo, incerto. A guerra, a pandemia, enfim, as relações de emprego e de trabalho que agora, aí, enfim, você não sabe, está hoje, amanhã não tem, né? É, então, o mundo está muito complexo também. Você está muito mais complexo hoje. Excesso de informação, internet, televisão, muita isso enche aí a nossa cabeça. E o mundo está muito ambíguo, né? Essas ambiguidades, essas ambiguidades, né? De pensamento, enfim, né? Então, isso tem gerado aí essas siglas em inglês, né? A VUCA, que é a BANI, né? A BANI já é uma sigla mais moderna, o B de burn, o B vem lá do burnout, né? Burnout de cansaço físico, cansaço mental também, né? Burnout de queimar em inglês, né? Seu cérebro está queimando, seja por excesso de trabalho físico, mental. Principalmente as pessoas que vêm para o mundo digital, fala que você vai ter liberdade, é que te ferrou mesmo. Aí que tu vai trabalhar, vai, né, vira escravo mesmo que você trabalha 24 horas, só nem pensa nisso, né? Ganha dinheiro e fica feliz, alguns, né, que acham que todo mundo ganha dinheiro, não é verdade, tá? Então, tem o A de anxiety, que é a ansiedade, né? A ansiedade aumentou muito no mundo, o Brasil é campeão, né? E, e o N de non-linearities, que é um pouco de complexidade, o mundo está não linear. Eu estudei não linearidade por, na verdade, acho que quase 20 anos, porque eu comecei a estudar no mestrado, telecomunicações, e telecomunicações a gente usa várias frequências, então as frequências elas são, não são aí, e depois eu entendi que tem as não linearidades, né? Porque eu fui no doutorado estudar essas questões de frequências harmônicas que são frequências múltiplas de outro, ou seja, a rede elétrica tem 60 Hz. E aí você tem 60, 120, enfim, frequências múltiplas, né? Então, múltiplas é o quê? Você pega uma frequência básica, tá? E você multiplica por 2, 3, 4. O que é frequência? Frequência é aquilo que você faz todo dia, repetição, é aquilo que você faz todo dia, né? Nós estamos vendo um mundo com muita frequência, ou seja, a Terra tem uma frequência de rotação. Eu tinha feito uma palestra dessa no início do ano, numa live, mostrando que nós estamos com muita frequência, que entra em televisão, Wi-Fi, celular.
tudo isso emite alta frequência. Isso que eu quero entrar um pouco, bem rapidinho sobre isso. E lá eu falei assim, olha, será que a Terra não vai começar a reagir a isso? Uma semana antes, eu falei isso, na semana seguinte saiu um relatório de um cientista no mundo mostrando que a Terra girou mais rápido um pouquinho. E aí, segundos, né, fração de segundo, besteirinha, fração de segundos, a Terra tem 12.700 quilômetros. Isso dá diferença na nossa vida. E aí explica um pouco por que nós estamos tudo acelerado, enfim, o mundo, né? Então, aqui, só queria comentar um comentário rápido, porque se a gente pega eu falei na palestra domingo, tem um documentário, é um filmezinho, tem de 5 minutos, tem de 1 hora, que é do Charlie Chaplin, chamado Tempos Modernos. Né? O Charlie Chaplin, esse Tempos Modernos do Charles Chaplin, e Charlie, meu xará, né? Eu sou Carlos, ele fala exatamente, ele lá na máquina, na época da Revolução Industrial, aquela, né? Ele entra na esteira, vai, o pessoal tira ele, aí ele vai, volta, no fim ele acaba entrando na esteira, não. É o modo de produção, ele é esmagado, né? O que ele quer dizer com aquilo? O ser humano, até lá, por conta da Revolução Industrial, a gente viu o ritmo da natureza. Então ficava escuro, a gente se recolhia, não tem luz elétrica, eu vou procurar relaxar, dormir, procurar ter o meu ciclo circadiano. O que é isso, professor? Está doido? Não, o ciclo circadiano é aquele ciclo que você faz durante 24 horas. As coisas que acontecem em 24 horas, né? Eu tenho um tempo seria o normal, aí 12 horas de sol, depois 12 horas de escuro, seria o que eu tenho 24. Isso é que controla o nosso sono, né? Eu poder ter o escuro, ter o claro. E a escuridão é necessária para produzir melatonina. A melatonina é o hormônio que a gente falou lá, é o faxineiro que limpa, que descansa. Aí você não vai ter o burnout. O burnout está feliz, a pessoa está trabalhando demais e está descansando de menos. Está com luz acesa, está aqui e tal. E, é, e aí, com a Revolução Industrial, o homem vai bater ponto, não sei o quê, começou o estresse ali. Tá? E aí a luz elétrica, que deixa a gente acesa dessa hora, vai dar quase 10 horas, estou aqui, a luz elétrica, mas se alguém, eu vou mostrar um dia falar sobre isso, tá? Se você ver essa luz aqui, ó, ela é um pouco amarelada, tá vendo? Ela é amarelada. E aí isso é o diferencial, a gente vai falar um dia sobre isso, qual é o diferencial que dá essa luz, ela é chamada luz quente, né? Ela tem outras frequências. E aí ela tira esse efeito de me deixar ligadão aqui à noite, tá? Mas o que eu queria falar bem rapidinho sobre isso. Todo esgotamento físico, você acorda, não aguenta fazer as coisas, até mental também, assim, de ter disposição para fazer as coisas, porque há cerca de 1 ano, praticamente, vem aí dormindo mal, 5, 6, 5, 5 e meia, menos de 6 horas por noite, e com a garra, a determinação, com aquela energia, o pessoal, pô, mas como você vem dormindo um pouco, você vai fazendo. Quando chegou a época que você resolve, né, que fizeram vários exames e não acha nada, só sabia que era o inchaço abdominal, que, de novo, mexe no sistema digestivo, que olha só, o sistema frágil, né? Meu sistema digestivo é frágil. Então, alguma coisa aconteceu, mexeu com o sistema digestivo, fragilizou, me atacou, você incha, tal, no processo, a comida fica lá, você vai dormir, você vai acordar de madrugada, não é porque está ansioso, não, porque está estufado, tá? E esse processo eu não descobria, mais uma vez tive que buscar na alimentação, mexer, manipular, até descobrir na alimentação que eu estou fazendo agora, meu suco verde, algumas mudanças para o sistema voltar a funcionar. E realimentar o sistema, a flora, a biota intestinal, porque é ali que a gente esquece. Eu sempre falo o seguinte, pegar aqui, né, eu digo o seguinte, né, para as pessoas, tá? Tchau, 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 você é isso aqui, ó, tchau, tchau, tchau. Tem uma Ferrari, ou então um Boeing, enfim, um, um Boeing, um Airbus, uma máquina poderosa, a gente se preocupa aí com a aparência, com a pintura, com o pneu, com, enfim, desempenho e esquece que aquele ali só se movimenta com combustível. E normalmente a gente bota combustível adulterado, né? Ou então a gente é uma Ferrari e bota combustível de aviação. Pode ser melhor combustível de aviação. Pode combustível de aviação é para aviação, não é para Ferrari. Tá? Então você é um Boeing ou então um Airbus mais moderno do mundo, aí quer usar o combustível da Fórmula 1. Está errado, né? Existe o querosene de aviação, a gasolina de aviação, e existe a gasolina para a Ferrari, e existe, né, o veículo que é a diesel, existe o veículo que é a álcool, e aí você tem que usar o combustível otimizado, da melhor qualidade, aditivado de preferência. E as pessoas pecam nisso, que é a alimentação.
Há um vício em relação a isso. Nós estamos viciados há 20 anos com a comida que é vendida, a indústria bota vários produtos químicos, glutamato monossódico, enfim, não vamos ter esse detalhe, mas que as pessoas estão viciadas. O que eu quero só fazer o papo reto aqui, breve, da vareta energética, né, que eu mexi, e aprendi na Guatemala em 2019, aprendi a trabalhar com cristal lá, e com isso a gente consegue, com o grupo da Guatemala também em conjunto, a gente consegue fazer grandes feitos aí que a gente faz. Jesus Cristo disse, né? Se você tiver, você faz aquela montanha, sai dali, ela sai. A nossa fé é muito pequena, ele falava. Então, é só você trabalhar a fé, e para trabalhar a fé, é só dizer aquilo que ele está escrito lá, né? É mais fácil um, o camelo passar no buraco do orgulho do que o rico entrar no reino dos céus. O que é isso? As pessoas confundem esse termo. O camelo, lá, na época que Jesus tinha, a agulha é um portal que tinha lá, é um portal. E o camelo, ele tem a corcunda, ele tem a carga, né? Então, o que ele quer dizer? Para você entrar no reino dos céus, ter aquela vida que você quer, enfim, você tem que tirar a carga. E o que é a carga? Esse estresse, ansiedade, todo esse mundo corrido, todo mundo quer ganhar. O negócio de ganhar dinheiro, está fazendo as coisas que não quer, está no relacionamento que não quer. Tem que tirar a carga. Você tem que ser humilde, né? O abaixar, né? O camelo tinha que se abaixar, dobrar as pernas para passar na agulha. Então, aquilo que ele fala que é mais fácil um camelo passar na agulha do que o rico entrar no reino dos céus, é porque a gente quer manter a nossa carga, né? Quer manter nosso status, quer manter nossa Ferrari, nossa casa de luxo, não sei o quê, a viagem para Disney, aquilo e tudo mais. E um Brasil com milhões de miseráveis pessoas sem comida, né? E as pessoas, democracia, não sei o quê, e as pessoas aqui, eu estou vendo a minha porta, né? Isso me choca muito, me deixa mal, também faz mal à minha saúde. E aí, então, para fechar, o que eu queria falar, isso aí mexeu muito comigo, entre outras coisas, outros estresses que aconteceram. E eu fiquei meses dormindo mal, então, uma hora história. Tem uma cirurgia agora em janeiro, de varizes terceira que eu tenho. O sono, ele afeta onde você tem fragilidade, então afetou o quê? Meu sistema circulatório, que eu já tenho 2 cirurgias de varizes. Afetou meu sistema gastrointestinal, porque primeiro começou com gastrointestinal, né? Que aí o combustível não está sendo bem absorvido, começa a afetar todo o resto, né? E aí afetou o sistema circulatório. Semana passada e até domingo, um pouco antes, mas eu não estava aguentando nem pisar, ficar em pé meia hora. Fui na angiologista, pensei que tinha que adiantar a cirurgia de variza. Queria ortopédico, como que ortopédico tinha uma mancha na minha. Enfim, fui para o ortopedista, fiz exame e tal. Não fiz o exame até hoje, porque eu fiz as terapias, fiz 2 sessões de acupuntura, fiz terapia, que é as energéticas, eu já estava subindo 21 andares de escada, fui andar de bicicleta, não sei o quê, falei, eu percebi que eu estava um pouco parado sem fazer atividade física. Então, a gente tem que estar fazendo atividade física, tem que estar se alimentando bem, mas eu vou dizer uma coisa aqui. O mais importante de tudo, que hoje eu ia apresentar de novo, tem que fazer uma apresentação sobre as frequências, que eu falei sobre isso, né? Que essas frequências mexem com a gente, que é a energia mais poderosa que mexe com a gente são as frequências. O Sol emite frequência, a gente recebe frequência, é com aquela frequência que eu estou mexendo a vareta abrindo e fechando. Aquilo não tem mágica, não tem voodoo. É física quântica, é o pensamento emite. Tanto que você não acredita nisso, quando você vai fazer lá uma ressonância cerebral, você está. O que agora que a gente está fazendo? Está pegando onda eletromagnética que você emite, cara. A gente não acredita, mas a gente emite ondas, né? Senão você não fazia mapeamento cerebral, não fazia ressonância, não ia ter sinal nenhum. Então a gente emite isso. A questão é que a gente tem que acreditar, né? Então, vamos pensar só na questão da luz, da frequência, que é o seguinte: eu comecei na palestra lá, falei de manhã, pergunta assim: qual é o primeiro alimento que você tem que consumir de manhã? Eu falei: o sol, a luz do sol. E por quê? A luz do sol, é só a gente parar e pensar na natureza, as plantas, elas estão lá, o quê? Não tem comidinha na boca. É o sol, né? Aí eu vi gente falando, você se alimenta, uma outra pessoa lá, não vou nem comentar no mercado. Tem que se alimentar do sol. Eu falei, exatamente, o sol é o primeiro alimento. O sol emite energia eletromagnética, ondas, que bate lá um foco de energia na planta, aquele foco de energia é energia que a gente precisa, tá? E aí ela tem água, tem nutriente, ela vai crescendo, ela vai captando o CO2 do ambiente, a gente inspira CO2 e recolhe oxigênio. É isso que a gente polui, a planta vai lá, tira e ela cresce assim, tá?
e ela vai crescendo. E isso é fundamental. E o que acontece? Quando você acorda, você está sonolento. Depois eu falo sobre isso. Mas você está sonolento. Então você tem que acordar. Por que você está sonolento? Porque quando você foi dormir, deixa eu falar logo. Quando você foi dormir, agora à noite, eu começo a produzir melatonina. O que é melatonina? É o hormônio que eu falei que é o faxineiro, começa a limpar, começa a tirar o estresse. É aquele hormônio que fica ali, né? Melatonina. Eu tenho prescrição, já tive prescrição de melatonina para mim um tempo atrás, a médica passou, né? Anos atrás, na verdade, tá? Estava com sono meio desandado. Porque a melatonina, esse hormônio que faz a faxina e faz você relaxar. Ela é para você dormir. Então, quando você acorda, a melatonina, assim, eu tenho que dormir agora, entre 10 e 11 horas, tá? Já vou até recolher daqui a pouco, mas a melatonina, a gente tem que dormir entre 10 e 11, que já está até tarde, deveria dormir antes pelo ciclo, enfim, porque botamos luz. Se você dorme entre 10 e 11, lá para 1 hora, ela começa a aumentar, né? Aí, está lá é o doutor Baratak, né, que fala isso, né? Ele trabalha com essa linha de alimentação também. E ela começa a subir para o pico, né? E o doutor Daniel Dalelache, que trabalha muito com alimentação também, ele fala que entre 3 e 4 ali, 4 da manhã é o pico da melatonina, né? Então, pico. Então, você tem que... O Baratak fala mais uma, a elevação, o Dalelache, o Samuel Dalelache, fala do pico, né? Da melatonina. E quando o dia começa a amanhecer, a melatonina tem que descer, ela vai para o pico, então ela começa a descer. Ela foi para o pico até 4, tem que começar a descer. E aí quem ativa? Entra o tal do cortisol, que o pessoal fala que cortisol é mal. Não, cortisol é outro hormônio que deixa você ativo, deixa você num estresse bom. O que é o estresse bom? Você vai ser atacado, você precisa de energia para se defender. Isso é o estresse bom. Né? O estresse também é bom para você fugir, se defender. Então, o cortisol é o que deixa você ativo, em ação. Tá? Então, quando eu acordo, eu tenho que avisar para o organismo: olha, acordei, abre a janela, sol, pelo menos 1 minuto. Se não tiver sol, a luz que tiver lá, né? Ou se você acordou 4 da manhã, ainda não tem, eu acordo 5, e 5 já está claro, tem luz, mas pode ser que 4 e meia não tem, mas deu 5, aí onde você mora, abre lá. 1 minuto, pelo menos. Não é 2, mas 1 já está bom. Você avisa para o corpo: ó, cara, tá dia, estou vendo a luz, acordei. E aí dá uma ativada no cortisol. Você tira aquela sensação de estar mole, estar caído, dá uma ativada. E o cortisol vai acionar a serotonina. Serotonina é isso aqui, a gente. A gente está rindo o tempo todo, feito, está todo acabado por dentro, destruído. Estou mesmo, mesmo sem dúvida, estou mesmo, fisicamente, né? Mas a mente está positiva. Você pode estar acabado fisicamente, ainda estou com o dormênciazinha no pé ainda um pouquinho, estou com outras coisas aí, que ainda resolvi a questão da alimentação, mas tem que ainda descobrir por que eu não posso comer mais sólido à noite, não posso mais comer sólido à noite, tem que fazer o suco verde, enfim. Como uma fruta no máximo às 6, 6h30, depois senão vai dar inchaço. Isso é a dádiva de Deus, esse presente. E ainda que tenha essas coisas todas, ainda que eu tenha passado 12 cirurgias, uma, 2 que eu sobrevivi, até os médicos falam assim: caramba, como é que você sobreviveu? E a terceira, que foi de altíssimo risco, aquela lama biliar. A primeira foi apendicite supurada de ar. Mas, assim, meu nível de leucócito foi, assim, 400%, né? E 5 dias. Difícil sobreviver. A outra foi, eles chamam peritonite, que é descolamento de alto, o intestino deu nó, chama de nó nas tripas, né? E eu, quase uma semana, até água eu botava para fora. O médico falou assim: cara, tu sobreviveu de novo, porque, assim, sorte que o intestino não tentou passar água. Ou a comida, ele botava para fora. E como é que eu sobrevivi? Não sei. Eu sei que eu tomava água e ele, né? O corpo tem a condição de se manter minimamente, mas você tem que estar a mente positiva. E até eu ser internado, tá? Eu tinha ido do médico, a médica tinha visto na emergência que eu estava com aquilo lá e ela falou que era normal. A médica da emergência queria dormir, né? Ela até estava veio chateada, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas eu escapei de novo, né? Ali, a cirurgia. Tirei 28 centímetros do intestino e com isso comecei a ter várias intolerâncias. Comecei com a intolerância à lactose, depois outros alimentos.
quando veio a tal da colecistectomia, que é simplesmente extração da vesícula, em 2011, depois de um medicamento que eu tomei, que era para controlar, eu era agitado, 2 meses depois me deu aí a colecistectomia, que é a extração da vesícula. Isso mudou toda a minha vida, né? Tudo que eu gostava de comer de gordura acabou. O cara já está com 53 quilos, 75. Não posso comer gordura, ferrou, né? Então, você ativa ali, ou seja, você desativa a melatonina que deixa você relaxado e você ativa o cortisol, ele vai entrar para botar você mais alerta e para ele ativar em consequência a serotonina. A serotonina é isso que deixa você mais alegrezinho, mais positivo. Tem os alimentos, né? Todos os médicos que trabalham com alimentação, Samuel Dalalache, o Balatake, a Kátia Haranaka, eles falam isso, né? Artigos científicos que mostram que 80% a 90% da serotonina, que é isso aqui que eu estou sorrindo, vem lá do intestino. Assim como o combustível, todo o organismo vem do intestino. O doutor Fernando Gomes, que é um neurocirurgião, ele falou, olha, o condicionamento físico é provado, 80% alimentação. Ficando num programa na academia, malhava 80% alimentação. 15% é atividade física. 5% só o metabolismo interno do próprio organismo, tá? Isso é para você se manter o ser espiritual no corpo físico, precisa disso. E as pessoas querem cuidar da aparência lá de malhar, malhar, e sai dali, vai comer a comida, vai comer o combustível adulterado, enfim. Mas vamos falar isso depois. Então, você ativou a serotonina, mas para você ativar a serotonina, que tem muito na ameixa, tem isso na banana, no abacate, enfim, no tomate também, mas, enfim, a sua biota intestinal tem que estar boa, né? Não adianta você ir lá querer, vou comer ameixa, vou comer banana, não sei o quê, e você toma refrigerante, come não sei o quê, fritura. É um conjunto, minha gente. Olha, para resumir a história para você entender. Eu estou com o celular ligado, estou com o computador, tem a luz elétrica, enfim, a energia é a mesma, o combustível é o mesmo, a eletricidade na minha casa é a mesma, tá? A lâmpada converte a eletricidade em luz. O celular converte aqui em tela, som, imagem. O computador está ali. Se eu ligar ali um aquecedor elétrico que eu tenho ali, torrar meu pãozinho gostoso que eu faço, delícia, é uma torradeira, o combustível é o mesmo, mas o meio de conversão é outro. Então, não adianta você. É isso que eu falo, a dieta já tem aí na internet, não sei o quê. Aí você fala, o fulaninho come a dieta não sei o quê, aí sem trigo, sem isso, sem aquilo. Ou então, vou comer bananas, mas o seu sistema de transformação, de conversão está todo ferrado, não adianta nada. Então, para essas coisas funcionarem, para eu mexer a vareta, inclusive energética, o meu sistema digestivo, a biota tem que estar limpa. Eu não vou ter. Olha, aí é difícil, né? É álcool, é açúcar refinado, é sal refinado, é o trigo. Para quem não pode comer trigo, que eu vou falar sobre isso, tem gente que pode e deve comer trigo, mas aí tem que tratar, porque a gente vai explicar, né? O trigo foi a indústria que fez isso, né? Eu não consumo leite, tá? Tudo que me faz mal, né? Então, a sua biota, que é o que converte tudo, o intestino, é isso aí, ó, é o conversor, tá? Vem a eletricidade, que é a mesma energia. Vai na lâmpada ali, ela converte numa coisa, vai que converte em outra, converte em outra. Aí, isso ali, o conversor está ruim. Não vai acender direito. O celular está ruim. Não vai acender, não vai funcionar direito. Tá? Então, não adianta você querer achar que vai comer a comida ABCD porque a pessoa ensinou, se o demais está mal. Né? O mental também. Então, cortisol ativou sua serotonina, você sente mais, eu estou o tempo todo feliz mesmo, o mundo está desabando, estou felizão do dia, eu trabalho muito a minha serotonina, o mental está positivo, mesmo que a carcaça esteja caindo aos pedaços, como a minha está caindo mesmo, estou cansado, né? Fui tentar preparar ao longo do dia, a live, não consegui, cansaço. Depois da tarde eu deitei no sofá e pum, raiei, tá? Mas o que eu quero dizer com isso tudo? Vai chegando no final do dia, o sol vai baixar de novo, aí o seu cortisol vai baixar, a melatonina vai trabalhar. Eu não deveria nem estar aqui agora com essa luz, porque é para deixar a minha melatonina mais tranquila, mas eu estou ali com a luzinha que imita o sol ainda, mas não era para ter sol essa hora. Mas eu vim aqui para motivar você. E eu tinha que ter falado desde ontem, estou falando, né? Vai ficar para amanhã, não vai fazer nunca.
E eu vou desligando, eu vou desativando, vou relaxar de novo, para acordar amanhã cedo e estar mais um dia. Então, essa é a importância de você olhar para o sol, para você informar, olha, acordei, estou inteiro, vou ativar o cortisol, tá dia, vou ativar a melatonina, vou me sentir mais feliz. E, se possível, melhor. Se você não, faça o impossível. Olhe para o sol no final do dia, quando ele está se, né, tá se pondo, tá? Você ajuda a regular muito mais isso. Quando ele está subindo, quando ele está descendo. Por que eu queria fechar isso? Além dessa questão fisiológica, que isso é fisiológico, tem a questão mental. Quando eu acordo e olho para o sol está lá longe. Quando eu tenho que olhar para a luz, está lá longe. Nós estamos o tempo todo aqui olhando para o celularzinho, para ela, lendo. Está ficando com miopia. Quando você começa a olhar para longe, você começa a trabalhar. Olha, use, tem um termo em inglês que fala isso, use or lose, use ou perca, né? Quando a gente deixa de olhar para longe, a gente vai de miopia. E é por isso que 90% dos casos de miopia em crianças tem sido o quê? Celular. Papaizinho dá, né? A criança tá, fica lá, entre outras coisas, né? O celular é uma das coisas. A criança fica com miopia, usa óculos, fica o tempo todo olhando para perto, senão olha para longe. Quando eu olho para longe, o mundo está desabando. Meu mundo desabou nos 4 anos que eu tive perda de visão, não sei o quê, várias outras coisas. Mas eu estou olhando para longe e falo, cara, eu vou chegar lá. Eu vou atravessar a tempestade, eu vou. Então, isso muda muito a tua concepção em termos de você superar os maiores desafios, tá? Pensa nisso. Eu, graças a Deus, pelo que as pessoas falaram aí nesse final de semana, que eu possa ajudar uma pessoa. Ela vai dizer, cara, é uma pessoa. Eu digo, vamos sair dessa discussão boba de esquerda, direita, socialismo, não sei o quê, filosofia. É, eu falei na palestra o seguinte, gente, não estou criticando aí a que a gente está falando de perfil comportamental, isso existe, de, enfim. Mas, olha, nós estamos olhando coisas secundárias. Tudo isso é secundário. Psicologia, filosofia, socialismo, não sei o quê, ideologia, teoria de gênero, tudo é secundário. Independente do que você é um ser físico. Não esquece, mas esqueci, você é um ser físico. Eu tenho um coração, pulmão, peito, eu tenho peso. Você é físico, cara. Você é 1 em 8 bilhões de pessoas que estão aqui, tá? Então você é um matemático. Você teve a oportunidade de nascer lá, quando teve a fecundação, são no mínimo 50 milhões de espermatozoides para fecundar um óvulo. Mas vai de 50 a 150 milhões. Cara, o teu chegou na frente. Se fosse um outro espermatozoide, eu não teria teu cabeça. Pensamento não adianta. Você pode pegar gêmeos, que eles não têm pensamento igual ao seu, eles são gêmeos, hein? Eles têm coisas diferentes. Comportamento, inclusive. Tem muita similaridade, mas eles não são iguais. Então seria outro ser. E você nasceu, você, mais uma vez, um ser biológico e matemático, né? Porque lá a célula, enfim, espermatozoide, né? Você é formado o quê? De química. Nós somos formados de carbono, de cadeias de carbono, né? Quando a gente ensinar isso para os nossos filhos, quando a gente ensinar isso para as pessoas, essa questão que nós somos ser físico, nós somos ser matemático, é, nós somos seres químicos, tá? Tudo bem, é maravilha. Quando nós explicarmos isso para as pessoas, a gente vai esquecer esse negócio de religião, de igreja, de socialismo, não sei o quê. Fale para o seu filho, fale para o seu, não sei, para quem você gosta. Meu amor, olha, eu acredito em Deus, tá? Tem gente que não acredita, mas eu acredito em Deus. Eu tive experiência de vida para acreditar mais do que em Deus. E, mas para quem não acredita, você é um corpo físico. E Einstein diz uma coisa muito relacionada, para quem tem medo da morte, eu digo só o seguinte, eu já vi, falei outro dia para a pessoa falou para mim que eu tinha metade da idade que eu tenho hoje, falou que eu ia viver pouco, não sei o quê. Ela falou que eu ia ser rico, não sei o quê. Eu falei, olha, você acertou, eu já sou rico. Da onde eu nasci, da onde eu vim, hoje eu sou rico. Eu tenho hoje e tal, não sei o quê. E eu, se eu morrer agora, eu já vivi muito. Viver não é a quantidade de anos, viver é a qualidade de vida. Então, para você,
para a gente acabar com essa guerra que está no país, de esquerda, direita, que não sei o quê, do 2 dedos, 3 dedos, essa bobeirada que só está acabando com violência. Eu trabalhei 25 anos na igreja, não vou nem entrar em detalhes, eu vi coisas que, todas as igrejas, eu trabalhei na católica, mas eu fui em outras, tudo, religião, esquece, espiritualidade. Minha espiritualidade é fazer o bem, é eu ficar feliz que eu tive o prazer de ir no meu aniversário, doar sangue, e era um presente que eu queria dar para mim. Ao invés de fazer festa, bolinho, não sei o quê, viajar, eu queria doar sangue, eu queria ser coração. Eu falei isso à tarde, o coração foi o doutor Samuel Dalelache, que eu tenho até que mandar uma mensagem para ele. Ele falou uma coisa que eu não, parece que é verdade, mas eu fiquei assim. Ele falou que fez um exame, não sei, descobriu que ele está morrendo, né? Mas todos nós estamos morrendo, mas é que o exame que ele fez parece que a célula dele está acelerando. Ele é um cara muito positivo, fala de alimentação, fantástico, é mais aprofundado bioquímica, né? Eu pego lá e resumo, senão vai ser uma viagem pesada. E aí eu pego o que ele fala, mais o outro, resumo, porque cada um tem uma linha. Eu passei por várias cirurgias, vários médicos, e eu trago uma coisa que eles não trazem, é a medicina chinesa, tá? Por exemplo, nenhum deles explica por que se eu fizer musculação, que é atividade física à noite, 7h30 eu fico ativo, eu sou ativo. E eu fico com sono, eu me perco o sono. Mas eu ia nadar 9 da noite e saía 10, ia nadar mesmo pesado, vá, não é nadaçãozinha, não. Eu dormi igual um neném. Aí foi uma colega de trabalho e falou uma coisa que eu sabia, falou assim, você é muito ativo, você é yang, você é quente, a medicina oriental, né? Lá na Índia é vata, pita, né? O quente e o frio. O que a água faz? A água esfria. Então, eu posso entrar na água, fazer uma natação pesada, atividade física, que as teorias dizem que se você malhar à noite já atrapalha o seu sono, que ao contrário, no meu caso, a água, ou todo mundo, a água vai esfriar. Para quem dorme muito, então não é bom, porque você vai dormir demais, tá? Mas vamos lá, pastor. Então, estou só comentando para dizer por que eu complemento as coisas que eles não falam, tá? Eu vou botar aqui para você pensar na vida, tá? O que é a vida? Eu falei lá, isso aqui, ó, é isso aqui, ó. No Instagram vai sair o contrário, que a câmera tinha que estar ao inverso, mas paciência. Não, já tentei me corrigir isso, quando eu entro, aí não dá para corrigir. Agora vamos lá. Energia. Energia que eu recebo do sol, da luz, que eu falei, abre o sol, olha de manhã. Isso diminui depressão, ansiedade, além de regular melatonina, serotonina, ciclo do sono, isso diminui a ansiedade e tal. Energia, comida que eu como, energia. É igual a massa. O que é a massa? Esse corpinho aqui está com só com 53 quilos, está bravo, né? Minha massa, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso é a equação de Einstein, a mais famosa equação de Einstein, tá? O que ele quer dizer com isso? Bom, então eu tenho uma massa e eu não estou. A Terra não está viajando na velocidade da luz, muito menos, né? Energia. Cara, o que é a morte? Eu falo isso fisicamente, tá? A minha massa vai sumir. A massa física. Ou vai sumir sim, vai ser zero, vai virar pó, né? Vira pó, vira 0 gramas. Mas eu vou por um plano na velocidade muito maior. A velocidade da luz, gente, são 300.000 quilômetros por segundo. Sabe o que é isso? O avião aí mais violento que tem no mundo aí, que estão militar, faz 5.000, 4.000, mas ainda é protótipo, né? Vamos botar normal, né? E velocidade do som, quando eu já vi aqui no Brasil, quando você vê um estrondo, é um avião rompendo a barreira do som, já aconteceu no Brasil, lá atrás. Né? Foi o caça brasileiro teve que interceptar o Sea Harrier lá em inglês, que invadiu o espaço aéreo naquela guerra da Argentina. Aquilo, na velocidade do som, é 1.000, 1.500 quilômetros. 1.500, olha, 300.000. Né? Então, a gente vai viajar na velocidade muito maior. O que eu quero dizer a física? O que Einstein quis dizer? Que a gente está num corpo físico, numa velocidade mais baixa. Então, a minha massa está com mais, eu tenho mais massa, e isso aqui não está na velocidade da luz. Eu tenho essa energia. O que vai acontecer quando eu morrer? Cara, a minha massa vira pó, eu vou num plano, né? Uma outra viagem, muito mais veloz. E eu mantenho minha energia.
Se você não acredita na física, Lavoisier falava da química, que você é química. Você tem vários, né? Você é feito de carbono, você tem química no seu corpo, né? Células. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Pô, as duas leis fundamentais, cara. Lei da química e da física. Isso é a lei fundamental da química. Ele mostrava que em processos químicos nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nós também, juntos as duas leis. Então, eu estou aqui para ser o quê? Eu recebi um dom de uma mãe que é um espetáculo maravilhosa, que não tem nem comparação ganhar na Mega Sena, ser filho daquela mãe, não tem comparação. Tá? Eu tenho que entregar isso. E depois, quando eu fui para o Guatemala, eu estava com a televisão, que eu quase ninguém soube disso, eu tive televisão total na Inglaterra, depois perda parcial durante 4 anos. Teve médicos que são meus amigos, que eu já tive que trazer médico para minha casa para cuidar dele, médico falecido, até família veio junto, que eu tive que cuidar, né, por outras questões. Médicos são meus amigos hoje, eu tenho médico de 15 anos, de 20 anos, a gente é amigo, né? Eles ficaram, eu tenho terapeuta, ficou preocupado comigo. E eu, assim, imagina eu ficar contando para todo mundo que eu estava perdendo a visão, né? Eles ficaram desesperados. Eu não falava para ninguém. Mas eu tratei, fui para o Guatemala, eu ganhei a segunda mãe lá. Um dia eu vou mostrar isso, né? É uma coisa fantástica. Vocês vão ver. Uma foto, todo mundo olhando para a foto, para a máquina, e ela olhando para mim. E eu nem vi naquela hora. A pessoa gosta tanto de você que você às vezes nem percebe. A gente tá, né? Eu, é a pessoa de luz, essa pessoa que me levou para lá, ela que reuniu, marcou lá as terapias, e com as terapias que eu fiz lá, ela identificou, ela não, uma terapeuta identificou a minha perda de visão, que era gastrointestinal, me passou o cristal, me tratou, me recuperou, voltei para o Brasil, um médico falou, caraca, bateu o que ela falou. Ela me ensinou a usar o cristal, a usar a vareta. Quando eu estava lá, eu falei, cara, isso aí não tem nada de bruxismo, de magia, o pessoal vai dizer, tem magia. Né? Eu vou explicar para vocês com a equação matemática, física quântica. É isso que falta no nosso povo, nosso brasileiro. Melhorar, estudar física, matemática quântica, né? Estudar biologia, a gente vai avançar, acaba com essas ideologias. Então, é isso que eu queria dizer, porque também eu peguei esse negócio do médico que ele falou, né? Eu acredito que ele falou, sinceramente, ele não estava falando só um discursozinho, não, tá? De que ele está com uma, assim, ele está morrendo, né? Porque eu falei, pô, todo mundo está morrendo, né? Mas isso aqui é para a gente pensar, porque olha só, se eu viver 100 anos, não creio nisso, eu sou meio acelerado, a tartaruga vive 200 anos, né? Mas enfim, só Deus sabe. O mundo tem mais de 10 mil anos. O que são 100 anos em 10 mil anos, pelo menos, de civilização, que a gente está falando, tá? De civilização. Nós estamos no ano 2020, mas antes de Cristo teve mais de 8 mil anos para lá. Estou botando 10. Você não viveu nada, meu. Corpo físico aqui não é nada. Isso aqui, ó, é 1/100, é 10 a menos 2, 1%. Estou falando 10 mil anos só, mas tem mais tempo. Homem, aí vamos dizer, civilização avançada, dígito avançado. Nós não somos nada no tempo. E nós não somos nada no universo. A Terra é um planetinha pequenininho, no meio de uma constelação do Sol, que tem um monte de planeta muito maior que o nosso. Aí tem outras constelações. Nós somos nada. E a gente quer ser o gostosão, quer ser o melhor. Né? Então a gente tem que pensar que eu estou aqui para evoluir, para melhorar, e é por isso que eu fiquei igual o coração ao longo da pandemia, tratando, fazendo as coisas que as pessoas não acreditam, deixando de cuidar de mim, para cuidar de pessoas que depois vieram me picar, escorpião, vieram me picar mesmo, dar veneno. Pessoas que você tratou e depois, na hora que você precisou, elas estão cuidando delas. E eu falei isso do coração, né? Se nós fôssemos coração, todos nós estávamos vivendo muito bem. Porque o coração, o doutor Samuel Dallas falou isso, eu olhei e falei, caraca, ele falou uma coisa fantástica. É o único órgão do corpo, ele dá o sangue todinho para todos os órgãos do corpo. Ele não fica com sangue para ele, ele bombeia tudo. Por quê? Ele fala assim, cara, vão me devolver o sangue, porque senão morre todo mundo.
E a galera devolve, não. Se tiver um problema como aqui da variza, enfim, e o coração vai parar, não vai ter sangue para ele bater, ele morre. E no corpo humano, a gente esquece de ver isso, né? O coração que bate, eu vou dormir, ele não vai parar, vai estar batendo. O cérebro não para, continua pensando. Por isso que antes de dormir, você tem que mentalizar as coisas, botar no subconsciente que você ajuda mais a realizar as coisas. O coração bate e entrega todo o sangue para o corpo, para toda a parte do corpo. Não fica com nada para ele. Ao longo da pandemia, eu meio que vivi assim. Só que o que acontece? Jesus Cristo foi lá e fez isso também. Deu tudo, foi crucificado. E no mundo isso não funciona porque a gente dá tudo. E o que, que a gente recebe? Picada, artificial da pessoa, ela não vai poder, ela não, vai prejudicar meu trabalho, eu não sei o quê, eu tenho que cuidar aqui do meu, né? Enfim, você fica, o teu coração para. O meu coração parou. Graças a Deus, tem alguns sanguinhos aí que sempre voltaram para o meu lado, né? Mas, mas eu percebi depois, porque que com toda energia positiva, com toda a mente positiva, com tudo que eu fazia, alimentação saudável, eu falei, caraca, eu vou ficando doente, aconteceu. Doente não, com a saúde abalada, né? A doença jamais, porque a minha mente está positiva. Eu percebi o quê? Falei, estou dando muito. O sangue, eu estou ficando sem sangue. Eu fiz aquilo mesmo, no dia do meu aniversário, eu fui lá no banco, mas aí não fiquei sem sangue, tirei um pouquinho. Mas eu estava dando todo o sangue e aí ficando fraco, né? Energeticamente fraco, para enfrentar essas turbulências que o país está vivendo, né? Então, um beijo para quem gosta de beijo, abraço para quem gosta de abraço. Eu passei muito, era para ficar até 10 horas aqui rapidinho, mas eu já estava há tempo que no país, eu não estou conseguindo falar, escrever. Eu quero mostrar para você essa questão, que eu já dei uma palestra lá atrás sobre isso, uma live, que eu falei das frequências, eu falei do Sol, eu falei da luz, né? Você vai rever depois aí sobre isso do Sol, a importância, mas eu vou falar uma coisa que os médicos não vão falar para você. Isso é engenharia pura, né? Frequência. O Sol emite frequência. Quando você olha o arco-íris, você vê 7 cores, cada cor tem uma frequência. Você é alimentado por essa frequência. A luz emite frequência, o celular, tudo emite frequência. E a gente vai entender porque que nós estamos acelerados, não sei o que, estamos estressados. A gente vai entender porque é que a gente dorme mal. A gente vai entender porque que nós estamos viciados, né? A frequência mexe com o comportamento. Eu fiz teste com rato. E eu vou também indicar como você pode melhorar isso, né? Usar o seu celular, Wi-Fi, não sei o quê, como é que você pode fazer isso. E mostrar que o celular é exatamente aquilo que você tem medo. É o micro-ondas que você usa na cozinha, tem medo daquela micro-onda, que lá do micro-ondas não sai. A única coisa que o micro-ondas faz é detonar a tua comida, que todo mundo adora porque é rápido, né? Mas ele detona a tua comida, tudo bem. Mas a micro-ondas não sai. Você anda com micro-ondas no bolso. Muitas mulheres no seio e até aqui, na região genital. Todo mundo anda com micro-ondas no corpo. Isso é realmente o micro-ondas. Um beijo, uma noite excelente. Eu vou finalizar essa apresentação para mostrar, tá? Porque eu, eu estudei isso aí na minha área, engenharia elétrica, depois telecomunicações, depois eu fiz no planejamento energético, eu fiz doutorado e depois pós-doutorado, por 5 anos, depois de 5 anos, foram 10 anos estudando frequências, porque eu estava estudando questões de equipamentos elétricos, né, que emitiam altas frequências, né? E eu sempre associei ao corpo, tá bom? Beijo. E outra coisa muito importante, que eu estava lá falando hoje com a médica que eu tive uma consulta, ela conversando comigo, falando tudo, eu falei, olha, vou falar uma coisa, eu estou bem, tal, não sei o quê, papai, é o seguinte, às vezes as pessoas acham que a gente passa por sofrimento, dor, cirurgia, não sei o quê, eu vou para a terceira cirurgia de varize, aí não sei o quê, aí tá inchado, e o cara faz, olha, vou dizer uma coisa, é igual a minha mãe que eu ganhei na Guatemala. Ela, eu acompanhei a passagem dela daqui do Brasil, eu senti ela daqui. E a gente vai falando disso, eu já falei uma vez sobre ela, assim, as duas pessoas que eu acompanhei, mais de perto, assim, com a energia mais de perto. Teve outras que eu acompanhei, né, final de vida, várias, mas pessoas com câncer eu vou lá visitar.
eu quero conversar com essa pessoa, saber, né? Vizinho que teve câncer, eu fui lá visitar, ele ficou impressionado, fui mais de uma vez, eu queria conversar com aquela pessoa. Não, você está aqui, meu vizinho, como é que eu não vou, né? E eu jamais vi pessoas passarem para outro plano, de uma forma tão tranquila, e todo mundo acabado. Assim como a minha mãe passou, e quem me conhece sabe o que a minha mãe representava para mim. As pessoas me viram assim e falam assim, esse cara ele tá mal, aconteceu uma coisa com ele, que eu não fui nem pro velório. Eu fiquei lá, eu cheguei em cima de uns 15 minutos antes, mas assim, a gente passa por essas coisas. O fato de eu passar por 12 cirurgias, não sei o quê, intolerância, e ter sofrimento, assim, não é sofrimento, é dor. E quando eu malho, eu malho, eu malho. Quando eu malho, só quando dá dor no músculo é que o músculo cresce. Ou seja, você só fica forte quando o músculo cresce. E eu estou vendo um artigo sobre isso. Eu comecei falando nessa apresentação, que já está longa demais, que a nossa questão que nós estamos vivendo é doença mental. O Brasil é campeão no mundial, os Estados Unidos está aí junto com a gente, de doença mental, de Alzheimer, não sei o quê, e o nosso modo de vida. Só que eu já estava vendo uma coisa que eu falo muito, né? É o seguinte, para resumir a história: só tem fogo quando tem combustível, tem que ter oxigênio e tem que ter uma temperatura de ignição. Tem que ter três coisas para ter combustível, para ter fogo. Eu aprendi isso lá na Força Aérea, porque o avião para cair tem que ter, não é uma coisa só. Então, o que quer dizer com isso? Você pode nascer com o gene do câncer, do Alzheimer, do raio que o parta. Eu conheço um menino que a mãe dele teve que fazer bariátrica, de beltaço, mas ele era gordinho. Ele puxou ela. Ele começou a acordar de manhã cedo, malhar, não sei o quê. Ele foi fazer, não vou nem falar o que ele fez, o curso, que pode até identificar, mas enfim, ele vai saber o que é. Ele fez o curso que é associado à alimentação, ele cuidou da alimentação, ele fez atividade física. Tu vê, tu olha para a mãe. Você pode, o doutor Daniel Nalás falou isso, eu já comentava isso. Na minha família, eu sou o único que não tem pressão alta. Por quê? Alimentação saudável, prática de educação física, não sei o quê, eu tirei sal, não sei o quê. Minha mãe tinha pressão 24, com 17, sei o quê. Todo mundo na minha casa tem pressão alta. Eu não tinha glaucoma, desenvolvi glaucoma porque o médico me deu um remédio que me ferrou. Eu tenho um histórico de glaucoma na família toda. Eu era o único que não tinha. Por quê? Atividade física, pensamento bom, não sei o que, alimentação, comida. Mas quando o cara botou um medicamento que detona o glaucoma, ele me ativou o glaucoma, que é o tal do corticoide. Aí não tem jeito. Tá? Então, o que eu quero falar é isso. A sua mente, o que você come, o que você pensa, a guerra que você arruma, que está arrumando guerra aí na eleição ainda, né? Tudo isso resumido, é o câncer que você está plantando em você, é o Alzheimer que está plantando em você. Eu aprendi lá com o doutor Daniel Lelache, que eu não sabia, Daniel Dalelache, com dois L's, Dalelache, ali tudo junto. O link dele é muito interessante. Ele fala assim, o câncer só cresce porque é igual o urubu, ele só come comida ruim, carniça. O câncer não gosta de comida boa. O câncer não gosta de salada, de vegetal, orgânico, não sei o quê, de comida saudável. Ele não gosta. Ele só gosta de comida ruim, ele gosta de fritura. Ele gosta de gordura insaturada, saturada. Você comer gordura boa, abacate, até o chocolate mais 80% cacau, né? Não é chocolate garoto, chocolate cacau. Se você come gordura boa, amêndoa, enfim. Mas se você comer gordura, né, que é fritura, que é não sei o quê, cara, você está alimentando o câncer. É você que está alimentando. E esse estudo, que a gente vai falar isso com calma, foi feito lá fora, mostrando, nos Estados Unidos, fizeram estudo com freiras, várias. E eles, depois que ela acompanhou elas, e depois que morria, abriu o cérebro para ver lá o que aconteceu, né? E ele falou um caso que foi muito interessante, de uma freira que morreu com 101 anos, inteira, sóbria, era a mais ativa de todas. Ela tinha um Alzheimer mais desenvolvido que outras pessoas, mais desenvolvido fisicamente, tá? Ela não tinha sintoma nenhum. Olha que fantástico. Fisicamente eu posso ter a condição para aquilo, mas, como eu falei agora, né? E fisicamente eu estou esgotado, acabado, meses sem dormir,
sem poder trabalhar. Cara, dá né? Não, mas eu que adoro de trabalhar, de produzir. Você acaba com a tua mente, mas eu mentalmente estou forte, estou positivo. A doença não vai entrar. Você vai ter baixa na saúde. A doença não vai entrar. Né? Então, a freira estava lá com todo o sintoma do Alzheimer. Sintoma não, desculpa. O físico, né, o fisiológico. Ela não desenvolveu sintoma, não tinha esquecimento, sei o que, terminou a vida. Você pode ter o que você tiver da sua mãe, do seu pai, da sua genética, blá, 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 que, cara, se você usar esse conceito de alimentação saudável, que eu também eu vou mostrar, tem muita gente, sem trigo, sei lá, que eu falei, balela, não cai essas besteiras. Não vou comer carne, balela. Tem gente que precisa comer carne, cada um tem seu jeito. Tem gente que precisa comer trigo, vou falar, tá? Aí você sai do sem trigo, eu falei lá na palestra de domingo, vai para comida sem trigo, que é o que a minha, aí eles botam um monte de gordura, farinha de aveia, farinha de avelã, farinha de não sei o quê, farinha de coco. Tem gordura. E segundo a doutora Kátia Haranaka, Baratak, Daniel Dalache, os três que eu acompanho mais, cara, e eu fui ver, 60% das pessoas têm problemas de fígado, de questão de gordura. Eu estou magrinho, mas eu tenho que tomar cuidado que meu fígado é baleado. Porque eu tenho o histórico de colesterol da minha mãe, então, enfim. Mas você vê pela cintura da pessoa. Quem olha para mim não imagina que eu tenho que tomar cuidado com a gordura. Eu só posso tomar praticamente azeite. Então, a maioria das pessoas não sabe disso. Aí vai comer aquela comidinha aveia que... Ah, vou comer aveia, que é saudável. Não como glúten. A aveia tem avenina, que é prima do glúten. Então, olha só, que vai viajando, o pessoal ganhando milhões de dinheiro aí para dar uma receitinha bacana para você, vegano, e você tirando negócio, comendo outro, não sabe que está fazendo um péssimo negócio, porque o fígado é um órgão que demora a dar sinal. Demora a dar sinal. O meu exame, eu fui lá agora, briguei com todos os médicos, falei assim, você está perfeito, vou botar teu exame aqui num quadro. Eu falei assim, não tá. E porque eu ganho. Como é que eu ganho? Gente, com a matemática não tem número. Não tem número, porque assim, ó, eu vou até me estender mais de um minuto só, porque isso aqui é muito sério. E eu me salvei da apendicite lá em 2000 por causa disso, tá? Olha como é que eu me salvei, e agora eu vou resolver a apendicite de novo. Eu tinha histórico, matemática, estatística. Meu número de leucócitos, 4.000, 3.700, papapá. Pô, eu entro no hospital, na emergência, aqui no Rio de Janeiro, Policlínico Botafogo, 2000, outubro, em crise, leucócitos, 13.700. Vou falar só um, tá? Leucócitos. Eu peguei meus exames, pedi meu amigo, Clóvis, vai lá em minha casa, pega para mim meus exames, por favor, traz para mim, eu quero avaliar. Aí ficar na cama chorando, eu estava com dor. Não, peguei os exames, avaliei, peguei. Estou falando só leucócito, mas tem outros marcadores, neutrófilo, bastões, tem outras, mas não. Sistema de defesa. Falei, caralho, 4.000 para 13.700, 370. Aí o cara botou um laudo médico que eu estava normal de infecção. Agora, se eu fosse um camarada que só olhasse para o médico e deixasse ele tomar conta da minha vida, isso é estudado em biologia segundo grau. Eu fiz segundo grau. Poxa, eu estou no nível superior, mas fez segundo grau. Eu falei, tá maluco? Pedi a ambulância, saí de lá, não tive força mental, saí de lá, liguei para casa de saúde Nossa Senhora de Fátima, 50 quilômetros da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Cheguei lá, me atenderam com um amor, com humanidade. Nessa clínica, Policlínica Botafogo, um médico chamado Ricardo Carata, falando que eu era comilão, só falava em comida, se eu saísse do quarto, tinha 3 outros para botar no meu lugar, que ele dava ambulância para onde eu quisesse, mas enfim, deixa eu falar. A gente já faço isso, não deixa eu falar nada. Chega no Fátima, eu internei segunda com 3.700. Eu saí de lá quinta-noite. De manhã a médica chegou, porque demorou o trânsito, ela ficou esperando para ver a emergência. De manhã, meu exame deu 15.700. Tem médico que se surpreendi como é que eu sobrevivi com esse nível de infecção. Então, agora, eu falei com o médico, falei, doutor, meus exames não estão bons. Por quê? Caraca, eu tenho lá fibrinogênio. Vamos entrar, mas depois a gente vai ver.
O meu fibrinogênio era 130, e lá, está 400 agora. Aí eu fui lá ver ferritina, era 45, está 130. Tá. O que eu quero dizer? Se você pegar um hemograma, isso aqui vai de 4 a 8. Agora acho que está 10 agora, até mudou. Caramba, se o meu tivesse 8, o médico ia falar, tá beleza, tá na tabela. Eu ia dizer, não, doutor, o meu aumentou 100%. Então, você tem que se conhecer. É porque eu boto isso na planilha e vou acompanhando, eu boto na planilha Excel, é isso que eu falo. A gente para de fazer biologia, bota matemática, fez estatística, você sobrevive. Aqui eu tinha lá os exames todinhos, eu acompanhei no olho. Agora eu boto no Excel. Todo lá, aí eu tenho meus. Aí quando eu falo que meu filho está alterado, é porque eu, quando voltei da Inglaterra, eu estava com um nível de vitamina D na faixa de 100, quase. Pô, aí baixou para 84, baixou para 70 e pouco, baixou para 60, 40. Quando a médica viu, eu estava em 26. Quando está em 26, foi no meio, na entrada da pandemia. Quando chegou em 26, está abaixo de 29, que é o mínimo. Quando chegou em 26, meu nível de leucócito afundou. Eu entrei na pandemia, que não tinha vacina, sabendo que a minha imunidade tinha afundado, e vitamina D você não levanta rápido, mas com a informação eu me cuido. 2 máscaras, 3 máscaras, lá não saio, não vejo ninguém, me tranco. Eu já sei que eu estou ferrado, se eu não tenho essa informação. E todo mundo que morreu e foi para... Todo mundo que morreu, não. Todo mundo que foi para a CTI durante o Covid estava com baixa vitamina D. Aí todo mundo que entrou na CTI, 50% morreu, né? Não, não é só todo mundo que morreu. Todo mundo que você tem, vitamina D estava baixa. Deixa eu defesa. Então, eu falo isso, tá? Estão deixando de explicar para a nossa população, para as pessoas, que química, física, matemática, biologia vai salvar muito mais sua vida do que qualquer ideologia de religião, de gênero, de sexo, de socialismo, de tudo. Isso aí não ia salvar minha vida, e isso é a coisa básica do ser humano. O ser humano é 1 em 8 bilhões no mundo. O ser humano é formado de trilhões de bactérias, que a gente não sabia disso, tem muito mais bactérias do que célula. São bilhões, 350 bilhões, né, lá são bilhões de células, mas trilhões de bactérias. Isso é o quê? Biologia. E é matemática. Nós somos um corpo físico, pesamos, a gente empurra a Terra para trás, a Terra empurra a gente para frente, nós somos corpo físico. E nós somos também uma química, né? Formação de carbono, de hidrogênio, nós somos química. E quando a gente pensar nisso, a gente vai começar a cuidar da nossa vida, da nossa alimentação, do nosso bem-estar, com muito menos dinheiro que eu tinha lá antigamente, graças a Deus, e eu vou procurar doar cada vez mais, você vai ficar muito mais feliz. Beijo. E já tem que tirar essa luz para poder descansar. Tá bom? Um abraço, muita saúde e bem-estar. A gente vai poder, aí eu conseguir terminar as suas frequências e mostrar para você. Isso vem antes de tudo, de comida, tudo, essa questão das frequências que nós estamos vivendo, tá? Muita saúde e bem-estar para você, um bom sono, muita melatonina, bota um blackout muito escuro no seu quarto para você dormir bem, tá bom? Aquele abraço.